o versículo 5 enfatiza que agora, além de proteger e cuidar de nós, ele é o nosso amigo. Só que ele não protege e cuida qualquer um. Ele não é amigo de qualquer um. Vocês estão entendendo? É só de quem quer ter relacionamento com ele. É assim, uma vez o pastor, né, meu marido excelentíssimo, nós estávamos conversando, e ele falou assim, eu sou pastor de quem quer ser pastoreado. É verdade, irmãos. Quem não quer ser, não dá para pastorear, não dá para cuidar. Nós somos líderes. Nós somos líderes aqui da Jubrac, né, da UFEBRAC, Minibrac, Dobrac, tanto Brac, né, Pastor. Nós somos líderes de pessoas. E quando nós vamos sentar para aconselhar algum irmão, a gente aconselha com amor. A gente aconselha de acordo com a palavra. Porque a gente está vendo, né, de acordo com a palavra, então não tem erro. Não é nada nosso. E quando a gente senta para aconselhar, a gente aconselha com amor, com carinho, e depois a gente vê a pessoa fazendo tudo de errado, tudo que não era para fazer. Ele não quer. Não dá para cuidar de quem não quer ser cuidado. Não dá para ser amigo de quem não quer amizade com você. Dá? Não dá. Não dá para fazer nada por quem não quer que a gente faça nada. Então, o Senhor é o pastor, é o nosso pastor. O Senhor é o nosso amigo, Ele vai preparar uma mesa, porque os inimigos vão estar ao redor. Os inimigos ainda estão ali. Mas Ele prepara uma mesa e você senta com Ele, você é convidado de honra dEle. O versículo 5 está falando isso. E Ele agora, além de ser o seu pastor, que te conduz, que te dá proteção, porque você quer aquele pastor. Você quer ser pastoreado por Ele. Agora Ele diz assim, eu te chamo na minha casa, para sentar na mesa comigo, e você é o meu convidado de honra. Ou seja, você quer ter relacionamento comigo. Você quer ser o meu amigo. Então eu te convido, senta aqui. E a partir do versículo 5, Deus é o pastor que conduz, que protege, que nos guarda, e é o nosso amigo. Olha que lindo isso. E o versículo 6, ele fecha. Eu tenho certeza, ele diz. Absoluta certeza em algumas versões. Eu preparei a versão, mas a minha versão está ali, fazendo a live. Não dá para eu trazer aqui. Mas tem a minha versão da Bíblia Viva que fala, eu tenho absoluta certeza, diz, que a bondade e a misericórdia de Deus vai me seguir. Por quê? Porque eu sou amigo dele. Então, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí, eu vou morar na casa dele, do Senhor, para sempre. Amém? Então, hoje, o Senhor está nos dizendo isso, que Ele quer nos pastorear, Ele quer cuidar de nós, Ele quer ser um amigo, Ele quer convidar você para sentar na mesa com Ele. E Ele vai honrar a tua vida. Mas você precisa querer ser cuidado. Você precisa querer ser... Amém, Jesus? Oi? Ah, tá, obrigada. Está ali a versão. Né? Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. A igreja entendeu? A igreja aceita esse Deus como amigo? Aleluia. Então, feche seus olhinhos e fala para Ele que você quer ter relacionamento com Ele. Fala para Ele que você quer ser amigo íntimo dEle. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós iniciamos este culto, Pai, glorificando o Senhor Deus. Lendo aqui, Senhor, o Salmo 23, Pai, dizendo que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, Pai. O Senhor mostra o caminho certo, nos orienta, Deus querido. E eu aceito, Papai querido. Nós aceitamos, Senhor, ser pastoreados por Ti, Deus. E nós queremos muito mais, nós queremos ser amigos do Senhor, Deus. Queremos sentar na mesa preparada que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Ó Deus querido, nós queremos habitar no Senhor, habitar com o Senhor na Tua casa, Pai querido. Em nome de Jesus, e nós estamos aqui para adorar, para glorificar o Teu nome, para trazer para o Senhor tudo, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, quem nós somos e entregar, Senhor, para Ti, Deus. Iniciamos este culto, Deus, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, fala conosco, Senhor, o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos saber o que nós precisamos consertar em nós, Deus querido, para agradar somente a Ti, Deus. Somente o Senhor, glorificar somente o Senhor. O Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos aplaudir ao Senhor
bem forte, porque Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ministério de louvor, continue em pé, nós vamos adorar, louvar o Senhor com o ministério de louvor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Bom, vocês acreditam que o Espírito Santo, ele deu toda a ministração que eu pensei para trazer agora, ele deu a ministração para a pastora Rosana? Porque esses louvores a qual o Senhor deu para a gente cantar hoje, a ministração foi o tema de falar para a igreja que o Senhor é o nosso amigo. E a gente vai cantar sobre esse amigo agora. Sobre um amigo que desceu, ele deixou sua glória, deixou o lar dele, ele desceu aqui na terra, ele nasceu, ele cresceu, fez obras maravilhosas e ensinou. Aleluia, e no fim da vida dele aqui na terra, ele morreu, ressuscitou. E o sangue que saiu desse amigo, ele veio para nos limpar e para nos comprar. E até na palavra, já foi falado ali, o Senhor, ele agora é o nosso Senhor, nós somos servos e amigos dele. Porque antes a gente era ovelha perdida, a gente não tinha um pastor, a gente não tinha um pasto, a gente andava sem saber aonde a gente pisava. Mas agora a gente tem um amigo que nos comprou. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus, que a gente vai cantar isso agora. Obrigado, Deus. Obrigado. Glória
hoje nós entregamos tudo aos pés do Senhor. Aleluia. O Senhor nos comprou e a nossa vida é tua, Pai, não é mais nossa. Te dou meu coração.
E a gente vai cantar também que todos os outros tronos e todos os outros reis estão dobrados ao chão, quebrados, porque não existe outro que reina além do nosso Senhor, que foi suficiente para entregar o seu Filho por nós, por toda a humanidade, entregado como cordeiro enviado a matadouro, foi cuspido, foi furado, crucificado, e tantas outras formas de tortura que fizeram com ele. Nós estamos aqui para declarar e lembrar que ele ressuscitou e está no céu, só aguardando para nos mostrar. Amém. Jesus.
salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bons, bom estarmos aqui, né? Que bom, ó, chegamos bem a tempo. Já quero aproveitar essa oportunidade que os irmãos estão de pé, vamos fazer aqui o dízimos e as ofertas e também já agradecer os irmãos que têm orado por nós, o tempo que nós ficamos ali no hospital ali. Na quinta-feira tivemos uma crise de rins ali, tanto como complicado, mas Deus vai nos dar vitória. Essa semana nós vamos correr atrás aí dos exames e vai dar tudo certo. Mas vamos aproveitar este momento especial para nós ofertarmos. Pegar o nosso dízimo, a nossa oferta, mais um pouquinho. Que louvor gostoso esse, né? Nós acabamos de louvar, né? Mas abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Uma passagem que eu gosto muito sobre Abel e Caim. Eu sempre digo que quem ofertou primeiro foi Deus. Sem dúvida nenhuma, quem ofertou primeiro foi Deus. Quem deu o primeiro dízimo no Éden ali, eu acho que já foi o dízimo ali, foi Deus. Porque Adão e Eva pecam. E Deus então tem que pegar um cordeiro que está lá, tranquilinho no Éden, sacrifica esse cordeiro e oferta aos homens a primeira vestimenta. Então a primeira oferta dada foi Deus, e a primeira oferta foi vestes para cobrir o nosso pecado. Mas aqui em Gênesis capítulo 4 e versículo 4 diz assim, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias e do seu rebanho, e a gordura destes agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se o seu semblante. Sente aí dando glória a Deus. Vou aproveitar aqui 3 minutinhos para a gente falar não só desta palavra. Irmãos, palavra conhecida e sempre. Não é a primeira vez que eu trago este versículo e também aprendemos aqui já. Mas palavra boa da oferta é justamente o quê? Deus não está preocupado só com o nosso financeiro, e sim com o meu e o seu coração. A Bíblia vai dizer mais sobre dízimos e oferta do que sobre salvação. Nós aqui o ano passado aprendemos com o rei Ezequias que o povo, depois de tudo que tinha feito, o rei Ezequias ainda ordenou o povo trazer oferta. Então aqui nesse capítulo, nesses 2 versículos, um dos lugares que você vai só ver a história de Abel é aqui. E um homem que foi marcado na história pela sua oferta. E não era só do que ele trouxe, porque Deus se agradou primeiro do ofertante, primeiro de Abel, porque o versículo vai dizer que Abel, por sua vez, trouxe das primícias, aquilo que ele tinha de melhor. Deus nunca nos pede aquilo que nós não temos, ou aquilo que ainda nós não produzimos, ou aquilo que nós não possamos dar. Deus sempre vai nos pedir aquilo que Ele já deu, já prosperou, e aquilo que nós possamos dar, e dar com alegria. Então nós vamos ver mais para frente, de palavras que você já ouviu, versículos que você já ouviu na sua história. Deus ama aquele que dá com alegria. O próprio Jesus vai dizer que é melhor dar do que receber, porque dar só dá quem tem. Então, se você tem hoje, oferte na casa do Senhor, oferte o seu dízimo, oferte o seu culto, oferte a sua adoração, oferte também o financeiro que paga as contas, paga as luzes, paga tudo o que acontece na igreja, mas oferte, mas não deixe de ofertar nesta noite o seu tempo. O seu tempo. No domingo passado tivemos ali em Salesópolis e tive o privilégio de ministrar ali sobre tempo, talento e tesouro. Eu já tinha ouvido o Misael falar várias vezes aqui, mas nunca tinha meditado nessa palavra, e é algo extraordinário, irmãos. Tempo, talento e tesouro, e é o que você entrega também na oferta. Tempo para ganhar, tesouro, que é o que às vezes nós guardamos
o que nós temos e o talento de tudo que você coloca as mãos. Então oferte nesse momento com alegria, com o coração aberto, aquilo que você preparou na sua casa. Se de repente hoje você não preparou, se prepara para o próximo culto, que o meu Deus e o seu Deus é grande para te abençoar. E assim como Caim e Abel, Deus primeiro se agrada do ofertante, depois virá a oferta. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos ofertar com alegria. Temos o Pix também, aquele que às vezes não tem o físico, que hoje é mais físico. Eu só conheço 2 pessoas que andam com o dinheiro físico nas mãos, muito difícil a gente andar com físico hoje. Não vou citar o nome dele, mas eu gosto muito dele. E tem um Pix aí, então fiquem à vontade, irmãos. Ofertem com alegria. E quero mais uma vez agradecer a igreja que orou por nós no tempo que nós estávamos ali. E continue orando, irmão. Tem um processo aí, nós precisamos descobrir o que está acontecendo com esse rim aqui. Deus, entrega ao Pai querido nas tuas mãos cada alma, ó Pai. Cada coração que nesta noite, ó Pai, separou uma oferta, ó Pai querido, aquele que separou do fruto da terra, a primícia do seu trabalho, o seu dízimo, ó Pai querido, aquele que irá nesta noite lançar uma nova semente, uma nova oferta, Pai. Pai querido, cada um desses que estão na sua casa, olha para nós, ó Pai querido, olha para os seus ofertantes, olha para o seu povo, pois o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de todas as coisas da terra, o Senhor é o dono das nossas vidas e dos nossos empregos, mas tudo está no seu controle. Mas esta noite a oferta está no nosso controle de entregar ao Senhor, entregar o melhor culto, a melhor adoração, o melhor louvor e aquilo que nós trouxemos ao Senhor nesta noite. Eu te agradeço, ó Pai, permanece conosco. Amém.
Glória a Deus, salve a igreja, Pai, Senhor, amém? Vamos orar pelas crianças, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Jesus, a vida de cada criança, Pai. Não só, Pai, as crianças que estão aqui nessa noite, mas todas as crianças, Senhor. Cada um, Senhor, colocamos em Tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa enviar os Teus anjos. Que elas possam, Senhor, ser envolvidas pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, Senhor. Pai, nessa noite colocamos em Tuas mãos também, Senhor, a escolinha lá embaixo, onde vamos ministrar, Senhor. Abençoa a vida de cada criança, prepara o coração delas para receber a Tua palavra, Jesus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palmas louvam o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo pregador, nosso pastor Eduardo, em nome de Jesus. Papai querido Deus, nós apresentamos, Senhor, o pastor Eduardo em Tuas mãos, Deus querido. E, Senhor, continue falando conosco, Deus. Desde o início, o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Continua falando conosco, agora usando o Teu servo, Senhor, o vaso de barro, Senhor, que Ele é, Deus, para falar com cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, desde já eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa a oração, nós vamos orar no final pelos enfermos e alguns que estão, como a gente já viu aí, resposta de oração aí, o irmão Rafael, né, que nós oramos aí na quinta-feira, estava ali no PA e hoje está aqui para a glória de Deus. E o Senhor tem feito milagres. Vamos continuar em oração, né? Por ele, depois a gente vai orar pelos pedidos aqui que chegou. E o Senhor, Ele tem milagre para fazer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor é maravilhosa, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos tem trazido a revelação, né, que nós oramos aqui já, a palavra revelada para nossas vidas, para que possamos colocá-la em prática nessa noite. Quem for achando aí Isaías, já vai glorificando a Deus, que está neste lugar. Diz assim a palavra de Deus: mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém? Pode tomar o seu lugar dando glória a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Nós falamos desse profeta há alguns meses atrás, de Isaías, quando nós começamos a falar sobre santificação aqui na igreja. Falamos sobre santidade, que é a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. E usamos a vida desse personagem neste capítulo, mas foi lá no início. Se você voltar aí, ó, a gente vai lembrar quem estava aqui, quem não estava, o Senhor traz também como novo na sua vida. Ó, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele fala, né, no 4, o que aconteceu: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que acontece aqui, irmãos?
acontece agora uma conversão na vida de Isaías. Isaías, até o capítulo 5, ele era um crente comum, que vinha na igreja aos domingos, somente aos domingos, vim buscar minha bênção, né? Ele era um profeta já, filho de crente, filho de uma profetisa, de um sacerdote, ele vinha, e muitas vezes, né, tem pessoas assim que nasceram no berço evangélico, e elas acham que porque o pai é crente, porque a mãe é crente, ele é crente. Não, você precisa ter um encontro com Deus. Isaías começa a profetizar, se você ler na sua casa, do capítulo 1 ao capítulo 5, a voz de Isaías é apenas para os outros. Ele diz, ai de vocês, nação de Israel, ai de vós, terra. E ele só vê defeito na terra, mas no capítulo 6, quando ele tem um encontro de verdade com o Senhor, ele olha para ele e diz, ai de mim, porque eu estou perdido. E ele entrega aquilo que nós falamos aqui a semana passada, ele entrega ao Senhor os seus pecados, ele traz para o Senhor Jesus. Nós nos enganamos muitas vezes quando escondemos o pecado de Jesus, porque ele sabe tudo, conhece tudo, mas essa é só a primeira etapa para alguém entregar, né, o pecado ou a culpa para ele. A primeira etapa, quando você peca ou já pecou, e aqui nós temos, né, pecadores e pecadores que não vivem na prática mais. Se você vive, você precisa ter um encontro com Jesus na prática do pecado. Nós não podemos viver mais por acidente. Mas todas as vezes que nós pecamos ou já fizemos isso, né, nós precisamos passar por essa etapa. E a primeira etapa para entregar pecados é confessar para Jesus. É trazer para Ele. Jesus está falando para mim e para você, nessa noite, entrega tudo. Ele acabou de falar no louvor. Quem cantou esse louvor aí com o coração? Não é só com os lábios, é com o coração, com a mente, com a alma. Né? A entrega do pecado, a primeira está você se arrepender. Sem arrependimento, e arrependimento é, né, para Deus. É a primeira etapa. A segunda etapa, para que você consiga entregar o pecado e a culpa, é você confessar o seu pecado para alguém de confiança. Você tem aí os departamentos da igreja, o departamento dos jovens, dos homens, né? Isso eu estou falando de departamento de igreja, mas você tem lá na sua casa sua esposa, seu marido, seus filhos, você tem alguém de confiança que você pode falar ali, e aí você tem que confessar. É a segunda etapa. E tem a terceira etapa para que você entregue os pecados e as culpas, é abandonar aquilo lá. Amém? Abandonar o pecado. E Isaías faz isso. Até então, Isaías só via defeito nos outros, mas quando ele confessa para Deus, e ele está ali, né, publicamente dizendo, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Qual o problema de Isaías? Boca. Na verdade, quando ele fala, Senhor, o meu problema é minha boca, ele está dizendo, olha, o meu problema está lá interno, lá dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você falar, Senhor, o problema é os meus olhos, o problema é meus ouvidos, né, que você venha arrependido dizer que o problema está lá dentro para Deus, porque Ele pode ver lá dentro de você. Ele pode ver lá no seu interior da sua alma. A palavra de Deus agora, ela começa a penetrar na vida daquele que se abre para o Espírito Santo, até na divisão da alma e do Espírito. Onde nenhum médico, nenhum cientista, nenhum psicólogo, ninguém pode entrar. A palavra de Deus revelada chega lá aonde ninguém conhece. A divisão da alma e do Espírito. Porque nós somos alma, Espírito e corpo, não é assim? 3 num só. Esse corpo, essa carcaça que né, a gente começa a dar valor muito para a matéria. Esse corpo, irmãos, ele vai ao pó. Nós somos alma, nossa alma é eterna. Se você não cuida da sua alma, tome cuidado, porque a sua eternidade, né, a alma é eterna. Ou ela vai ter uma eternidade com o Senhor Jesus nos céus, ou no inferno com Satanás e os demônios, né? Então nós começamos a olhar para a vida de Isaías lá atrás, e nós falamos, né, Isaías foi um homem, né, que teve um encontro com Deus ali, naquele lugar, naquele dia, e muitas pessoas precisam ter esse encontro com Deus dentro da igreja,
que frequentam muitas vezes. Não, eu vim buscar minha bênção. Na verdade, você não veio aqui buscar a sua bênção, você tem que vir buscar o abençoador, que é Jesus. Né? Não, eu vim lá, vou sentar, eu vou dar meu dízimo, vou fazer isso, eu vou embora, eu não quero mais relacionamento com ninguém. Não, o Senhor, Ele manda, Ele não pede. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Precisamos cuidar uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros, precisamos servir uns aos outros, precisamos, isso está inserido no segundo maior mandamento que Jesus resumiu: amai ao próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e ao próximo como a ti mesmo. Mas, e aí nós olhamos para a vida dele, depois a gente falou de Moisés, né? O irmão Rafael falou ano passado, falamos de Ezequias, mas irmãos, nós precisamos falar de nós. Agora é você. Fala para o seu irmão, agora é você. E fala para ele, ó, tudo que você está aprendendo aqui vai cair na prova lá fora. Então presta atenção, né? Presta atenção. E não deixa o inimigo roubar. Isso aqui é espiritual, não é uma aula de uma escola, de uma faculdade, não, é espiritual. Não é a matéria que está falando aqui, é o espírito que o Senhor está olhando, o espiritual para a nossa vida. E tudo que acontece no físico, tudo que acontece naquilo que você vê, aconteceu primeiro no espiritual. Então a nossa luta como igreja não é no físico, não é com pessoas, não são com coisas, com matéria, a nossa luta é espiritual. E o Senhor nos deu um tema, né, sobre devoção. Devoção é fazer, não por fazer, mas fazer o melhor. E já disse que devoção também é entrega, e nós cantamos aqui, né, entrego tudo. Devoção é fazer, e não de qualquer jeito, é fazer com afinco, fazer o seu melhor. Seja os 3T, que o irmão falou aqui, tempo, tesouro e talento, seja qualquer coisa na sua vida, mas primeiro, né, nós precisamos lembrar disso, que o nosso tema, o nosso ano de 2025, o Senhor nos trouxe, o Espírito Santo usando a vida do pastor Joel, do pastor Bergamin, que é o nosso pastor presidente, nos deu esse tema de devoção, e nós clamamos aqui, quem tem o marca-página aí, né, da devoção, vai lembrar que nós clamamos para junho sobre encorajamento. Nós estamos no dia 22 de junho. Você se sente encorajado a abandonar o pecado, a se santificar, quando você lembra do seu clamor que você fez lá no início do ano, declarando, né? Vamos lá, bem forte. Nós temos a cobertura dos... Está fraco, mais forte. Nós temos a cobertura do sangue de Jesus. Nós temos o poder do nome de Jesus. Nós temos a autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Você lembra que você declarou isso, mas não porque você leu aqui, mas porque a sua alma, o seu espírito, você como corpo também estava envolvido nessa palavra de encorajamento para esse mês. E hoje começa a semana 26. O ano tem quantas? 52 semanas. Então nós estamos no meio, na metade. Fala para o seu irmão, cutuca ele e fala, ó, chegamos na metade do ano já. Não sei que dia, ou que hora, ou que segundo dessa semana vai ser a metade certinho, mas hoje é a semana, começa a semana 26. O ano só tem 52 semanas. Nós começamos, parece que foi ontem. E os dias estão sendo abreviados, porque Jesus está às portas. Quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerra, e não olha a guerra que está lá em Israel. Precisamos orar por Israel. Precisamos clamar pela nação que o Senhor aqui, né, está usando Isaías agora, convertido, santificado, porque agora ele busca a santidade, e quem busca a santidade vê Deus. Ele vê Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu, porque busca a santidade. Busca a santidade para você ver se você não vai ver Deus na sua casa, na sua família, nos detalhes da sua vida. Mas se você não buscar a santidade, você não vai ver Deus. Você vai ver demônio, vai ver enfermidade, vai ver defeito, vai ver situação adversa, vai ver tempestade, vai ver gigante, menos Deus. Busca a santidade. Busca a paz com todos, Hebreus vai dizer, né? Busca a paz com todos e a santificação, a santidade.
que é isso que nós falamos, entrega ao Senhor. Mas ninguém consegue entregar pecado e culpa se não entregar primeiro a própria vida. Toda ela, sem reservas. Né? O Senhor quer você por completo. O Senhor não quer só o quartinho lá do fundo. O Senhor não quer só, né, o seu dinheiro. O Senhor não quer só o seu coração. O Senhor quer você exclusivo para Ele. Isaías tinha, né, dado ao Senhor muitas coisas, mas Deus disse: Isaías, eu não aceito sobras. Eu não aceito qualquer coisa. Eu quero você por inteiro na minha presença. E aí Isaías começa, né, a se santificar. Você já começou a se santificar? Você já começou a se arrepender dos seus pecados? Não, mas eu já sou crente. Ixi, aí começa a obra. Nós estamos em obras. E aí chega no último verso desse capítulo, que Isaías tem um encontro com Deus, e Deus está falando para ele da nação de Israel, que Deus ia fazer, que ia levar o povo dele para o cativeiro babilônico, que ia vir, né, os reis babilônicos, que haviam reis de outros lugares, iam dominar o povo de Israel, mas não para a destruição de Israel. Mas aí Deus diz assim, olha, o que sobrar vai adorar. Esse eu vou acabar com tudo, Isaías. E Deus, Isaías na verdade está profetizando. Isaías está falando, né? Ele vai, no versículo 9, ó, vá e diga a este povo, e aí Isaías vai dizer, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. De que está falando aqui? De quando o povo de Israel seria levado para o cativeiro babilônico. Israel seria levado de Israel, e Israel estaria totalmente, né, destruído, como diz aqui, estaria totalmente devastado, as portas do templo, o templo, as muralhas, os muros, tudo estaria destruído. Os reis seriam levados cativos para a Babilônia, porque o povo de Israel estava se rendendo, estava adorando, estava se prostrando a outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Só que agora não é Israel que está fazendo isso. A igreja, porque Antigo Testamento, Israel, agora a igreja no geral, e aí você precisa olhar a sua vida, mas a gente vê, né? Não, a igreja está se prostrando a outros deuses, está entregando aquilo que é, né, de melhor da palavra, está deixando de lado para se prostrar perante as riquezas, o dinheiro, né, e idolatrias de todos os tipos. E aí nós olhamos Deus falando agora para a igreja, que o remanescente, aqueles que, né, estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que está mesmo nunca faltando óleo sobre a sua cabeça, esse daí vai adorar o Senhor. Você consegue se encaixar aí? Porque o Senhor está falando de restauração. E se lembrarmos lá de Deuteronômio, no capítulo 27, você vai ver que existia, né, agora Deus falando, cumprindo aquilo que Ele prometeu lá no início. Ele disse, quando vocês chegarem à porta da entrada prometida, você vai dividir, Moisés, você vai estar prestes a morrer, a fechar o ciclo, mas você vai dividir as tribos em duas. Seis sacerdotes, levitas, vão subir ao monte Gerizim e vão proferir bênçãos. Mas os outros 6 vão subir no monte Ebal e vão proferir maldições. E aqueles que estiverem desobedecendo vão estar indo até o monte das maldições, o monte Ebal. E aqueles que estiverem obedecendo ao Senhor estarão caminhando para o monte Gerizim, para o monte onde eles serão abençoados. Não é uma questão que você quer ou não quer, ou que Deus quer ou não quer. É uma questão de você agora ser perguntado pelo Espírito Santo, debaixo de qual
monte você está? Da bênção ou da maldição? Daquele que obedece a Deus, que diz, como Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Como ele agiria? Ou daquele, não estou nem aí, hoje eu posso ficar em casa, hoje eu não preciso orar, hoje eu não preciso me santificar, vou pecar mesmo. Não, vou ficar na live. Irmãos, e eu convido a todos que moram em Biritiba, que estão na live, não existe melhor lugar do que esse daqui. Aí os que estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, esse aí tem que assistir mesmo e ouvir a palavra. Mas os que estiverem aqui, não troque nada disso aqui, irmãos, daqui, calor humano, carne e osso, por atrás aí da tela. Não troque nada por isso. Essa palavra é para repercutir Rio de Janeiro, Japão, Austrália e por aí vai. Mas para você que mora aqui, eu convido você a vir para a igreja. Mesmo que você esteja, mas eu estou com gripe, eu estou resfriado, eu estou tossindo, o hospital é aqui. Glória a Deus, até ficou fraco agora, vou falar de novo. O hospital é aqui. É aqui que você é curado. É aqui que talvez você entre enfermo e você saia curado em nome de Jesus. É aqui que você entra, muitas vezes algemado em alguma coisa, algum pecado, e você confessa para Deus. É aqui que você começa a etapa de entregar a sua vida ao Senhor. Então venha. Isaías, ele vai, e aí ele começa a se render ao Senhor, e o Senhor começa a falar para ele do que ia acontecer com Israel, que era o cativeiro babilônico. Israel estaria cativo em Babilônia por 70 anos. 70 anos Israel foi levado cativo, o povo, e a gente vê, se você lê Esdras, Neemias, você vai ver que acontece o que está aqui. Os muros são destruídos, a cidade, até que a cidade esteja em ruínas, cidades em ruínas, fique sem habitante, só tinha habitante lá que não era de Israel, que não tinha nada a ver, e não queria nada do bem de Israel, quando Neemias vai restaurar lá os muros, e fiquem sem moradores, em ruínas devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos lugares abandonados. Aí chega o versículo que nós lemos no início, mas, só que aí tem um mas, glória a Deus, porque sempre tem um mas, lá em Efésios tem um mas, Paulo vai lembrar, olha, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é ponto final, tem uma vírgula e diz, mas o Senhor enviou o seu Filho unigênito. Mas o sol da justiça raiou, Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. E agora ele fala aí de duas árvores, que simbolizam muita coisa para a gente aqui, como o terebinto. Terebinto é uma planta, uma árvore, que ela vai produzir um cheiro agradável. Mas ela não parece, ela tem uma casca, e essa casca precisa ser tirada. E quando é tirada a casca, aí é feito esse perfume agradável. E a pergunta, quando a gente fala de santidade, a gente pergunta, o Espírito Santo pergunta para nós, qual cheiro você tem produzido? O perfume, o bom perfume de Cristo, ou um cheiro de podridão? Quando você passa, o cheiro de morte, que a Bíblia fala, você passa perto de um terreno que jogaram um bicho lá morto, qual o cheiro que você sente? Gostoso? Assim é o cheiro do pecado. Pior que isso, o cheiro da morte. E alguns chamam que é de carniça, é isso? Nossa, que cheiro de fedor de carniça. Não fala nem cheiro, Cheiro passa perto do terreno, tá lá, jogaram um bicho morto lá, ou enterraram e alguém cavucou lá, ou sei lá. Fedor de carniça. A pessoa que não se santifica, ela caminha para o outro lado, irmãos. Porque o processo, como eu já disse aqui, para a santificação ele vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Mas o processo para o outro lado também existe. A pessoa não fica no meio do caminho. Quem é sujo, suje-se mais. Ele não fica
Não, ele está um pouquinho no meio do caminho, está um pouquinho sujo. Não existe. Ou ele é sujo, ou ele é limpo. Ou ele é lavado e remido pelo sangue de cordeiro, ou ele não é. Ou ele tem o cheiro, bom perfume de Cristo, ou tem o cheiro da morte. E aí o Senhor está falando com nós sobre o terebinto. Ele fala, olha, mas como terebinto, e aí ele fala de mais uma árvore aí, ó, o carvalho. Se o terebinto, ele, né, simboliza o cheiro, o carvalho, ele simboliza, né, se a gente for olhar aqui, é longevidade. Ele não se quebra. O vento vem, né, de cá, ele vai se... O vento vem, ele vai assim, ó, ele não se quebra. O carvalho não se quebra. Por mais que o vento venha, e eu não estou falando só de vento de tribulação, de dificuldade, de tempestade, porque a gente sabe que, né, aquele que é guiado pelo Espírito, como diz lá João, né, João Batista, e João também replica isso lá, escreve, ele é guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e ele é, né, o vento do Espírito, o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus, ele sopra para que você seja dirigido, guiado por ele. O problema é que muitas vezes nós, ser humano, ele quer guiar a sua vida. Não, eu já aceitei Jesus como meu único Senhor, então quem manda na sua vida é ele. É o Espírito Santo. Não é mais você. Quem é guiado, então o carvalho, né, ele não se enverga na adversidade. Ele não se quebra. E nós precisamos ser resilientes nas tempestades, não é assim? Mas nós, para sermos resilientes nas tempestades, precisamos ser dirigidos por ele. Se você quiser guiar a sua vida como tal, não, porque eu que guio, eu que faço, eu aconteço, você não vai ser resiliente. A tribulação vai vir para acabar com você. Porque Jesus conta uma parábola, né, em Mateus 7, você sabe disso, de um certo homem que construiu a sua casa na areia. E aí ele deixou a casa bonita, ele não cavou, mas veio as tempestades e ele não foi resiliente, a casa caiu. Fala para o seu irmão, toma cuidado para a sua casa não cair. Ele não está falando de casa material, irmãos. Não está falando de prédio, não está falando disso aqui, ó. Casa espiritual é você. Sou eu. Toma cuidado, né? Então o Espírito Santo que nos conduz e através dele é que nós somos guiados. Tem um louvor da harpa que diz assim, guia-me sempre, meu Senhor. Está pedindo para Deus, para o Espírito Santo. Só que aí canta o hino, sai da igreja, ou na igreja mesmo. Não, eu que me mando. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Eu que me mando. Ué, mas não era o Espírito Santo que estava te guiando? Não é uma coisa de Deus, não é oração, não é o departamento, não é a igreja, não é o culto. Não, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha situação. Eu não, estou cansado. Ué, mas não está cansado para trabalhar, você não está cansado. Não, é que o espiritual também cansa, olha as ideias. Quer dar desculpa ainda para Deus daquilo que está errado. E assim é o ser humano. Assim somos nós. E aí a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o Senhor está dizendo, o que sobrar vai adorar. É a palavra. Só que não tem como, uma palavra está ligada à outra. Se você não entregar preocupação, ansiedade, medo, desejo, sonho, projeto ao Senhor, se você não entregar a sua vida, se você não entregar pecados e culpas, se você não entregar gratidão para Ele, louvor, não tem como sobrar nada. O que sobrar vai adorar, o que sobrou? Nada. O Senhor está dizendo que vai sobrar um toco. Fala para o seu irmão, você é toco. Ou você precisa ser toco. Então, até quando você vai guiar a sua vida? Até quando você vai guiar? Não, eu guio a minha vida, eu que me dirijo. Ou você, até quando você vai fazer as coisas do seu jeito? Não, eu que me mando. E o Senhor está dizendo, olha, deixa o Espírito Santo guiar. O Espírito Santo está aqui falando para você, deixa eu guiar a sua vida.
E Ele é um cavalheiro, Ele não vai arrebentar a porta do seu coração, da sua vida. Ele sussurra, Ele está falando, sussurrando no teu ouvido, dizendo, deixa eu te guiar, deixa eu te guiar. Não é você que guia, deixa eu guiar você. Você me aceitou já como o seu único Senhor, Jesus, na sua vida, então eu que mando. O problema é que nós queremos mandar. E aí vem as adversidades, vem as lutas, né? Vem as tribulações. Lá em Mateus 7, você vai ver que as mesmas lutas e adversidades que veio sobre uma casa, veio sobre a outra. Mas a diferença é que uma estava alicerçada na rocha, que é Jesus, e na rocha, que é Jesus, essa casa ela é guiada pelo Espírito Santo. Não, eu vou me guiar, eu que tenho que saber. Não, aí não, você tirou Jesus da frente. Ele precisa ir na frente, ele precisa estar à frente. Quando você coloca ele do lado, atrás de você, lá no 10º lugar, não vai dar certo. Vai ser grande a sua ruína. E é aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Esse que constrói a casa na areia. Vai vir a tribulação, que foi a mesma que veio lá sobre aquele que ouve e pratica, só que lá ficou, nem chegou a tremer a casa. Agora na areia, aquele que ouviu e não praticou. Então olha como é importante, você vai sair daqui e você vai ter que praticar isso que está sendo ministrado aqui. Ó, palavra de Deus. Levanta a Bíblia aí. Aqui, esse é o nosso manual. Alguns estão levantando o celular porque está na Bíblia também, né? Mas, se possível, você está enxergando, anda com a impressa também. O celular pode dar um chute, né? Como o meu deu esses dias aí. E ainda bem que eu tinha a Bíblia aqui. Mas o mais importante é ter ela aqui, lá dentro, né? No seu interior, na sua alma. Então, aquele que ouve e pratica. E aquele que ouve e não pratica, Jesus falou que vai ser grande a sua ruína. Então, terebinto cheiroso. Olha aí. Então, Israel não seria destruído totalmente. Deus já estava falando aqui. O que sobrar vai me adorar, vai adorar. Ó. E como carvalho, longevidade, força, né? Carvalho, masbraque. Agora os homens gritam, ó, né? Carvalho, né? Mais forte. Mas não está dizendo uma força física apenas, né? O braço forte não, está dizendo o lado espiritual forte. Que não é só o masbraque, é o febraque, é as irmãs, é os jovens, é as crianças, é a igreja. É a igreja do Senhor, né? Toco. O toco será a santa semente. E aí nós lembramos de Jó. Coloca Jó para mim aí, 14, verso 7. Acho que é isso, eu não marquei aqui. Mas quando Jó fala, e se tornou até um hino que a gente louva aqui, né? Porque a esperança para a árvore. Você é uma árvore. Fala para o seu irmão, você é uma árvore. Talvez você seja um toco, fala para ele, mas é uma árvore. Porque o terebinto e o carvalho cortou semente. Ó. Pois mesmo cortada, mesmo toco, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Há esperança para você. Jesus está dizendo para mim e para você, há esperança para você, mesmo cortado, mesmo toco. Ainda que, mesmo fosse cortada, continua o versículo aí, ó. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. O rio de Deus está neste lugar. O rio de Deus está neste lugar, ele flui direto do trono de Deus. E se você mesmo, né, envelheceu a raiz, ficou lá como um toco, ele diz, o que sobrar vai adorar. Se você sentir o cheiro das águas, sinta o cheiro das águas que está neste lugar, e você pode entregar tudo ao Senhor e se levantar, porque o que está sobrando na tua vida vai adorar o Senhor. O que sobra vai adorar. E essa santidade que nós falamos, ela é construída como em meio às lutas, provas e tribulações. Israel passou pelo cativeiro babilônico e quando acabou o cativeiro, 70 anos, eles estavam
agora dizendo: não adoraremos nenhum Deus mais, a não ser o Senhor Deus que fez os céus e a terra. E agora a igreja precisa passar muitas vezes por lutas, provas, tribulações, ser esmagado, triturado, amassado, para dizer: eu não vou me prostrar mais perante uma imagem de escultura. Eu não vou mais prostrar perante as imagens, os fake news, as IA da vida que está aqui, né? Sei lá, os Alexa que estão por aí, os robôs que estão por aí. Eu não vou mais me prostrar perante nada disso, porque eu tenho apenas um Senhor, o Jesus Cristo. Mas precisa passar. Jesus falou, coloca para nós aí, João, capítulo 16, verso 33, Jesus ele fala, né, sobre isso, que no mundo, ó, falei essas coisas. O que Jesus estava falando? Coisas espirituais. Jesus estava falando da morte dele. Jesus estava falando: olha, eu não vou mais estar com vocês aqui, mas vocês precisam ter paz em mim, ó, para que vocês tenham paz em mim. Aí ele diz: no mundo vocês passarão ou passam por aflições, serão esmagados. Irmãos, aqui neste mundo não espere que você, né, não, vai ficar tudo bem, aqui é o céu para mim. Não, vai passar aflições. O original, essa aflição aí, é a mesma palavra usada para esmagar, prensar uva. Aflições, ó, mas continua lá, se você está com a Bíblia aberta aí, ó como falha, tá vendo? Por isso tem que ter a Bíblia aberta aí. Tem de bom? O que está aí na sua Bíblia? Pode falar alto. Tem o quê? Bom ânimo. Pode ler aí. Aqui pode falhar, irmãos, mas aí não falha, né? Jesus não falha, né? Tem bom? O que é bom ânimo? Mas tenham bom ânimo. E agora o Senhor está te encorajando de novo, porque a palavra que aparece nessa tradução é? O que é? Coragem. O que é coragem, né? Controle do medo. Eu tenho medo, mas eu vou enfrentar, eu vou para cima. Encorajamento, clamamos por isso aí, o Senhor está lembrando a gente, né? Tem bom ânimo, tenha coragem. Quem venceu o mundo? Jesus. Venceu como homem. Sendo, olha, vocês podem vencer também. Vocês podem vencer. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, Jesus está falando, né? Então Jesus diz: vocês terão aflições. O que você temia, Jó disse também, aquilo que eu temia veio sobre mim. Você temer alguma coisa, aquilo vai vir, né? Como Jó, ele temia, e ele fala isso lá, e aí Jesus diz aqui: vocês terão aflições. Romanos 8:18 diz: porque as aflições dos tempos atuais não se compara com a glória que em nós vai ser revelada. As aflições que você tem no tempo de hoje não se compara, olha lá, com a glória que em nós será revelada. Você precisa olhar para além dessa vida, para a sua eternidade. A glória que vai ser revelada não se compara, irmãos, com isso. Mas a pergunta para nós é: para quem nós estamos olhando? Para quem você está olhando? Né? Para o que você está olhando? Romanos 8:28, você conhece de cor e salteado. Sabemos que todas as coisas, né? Coloca na tradução aí para a gente falar certinho da NA, né? Ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu obedeço os seus mandamentos e guardo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, né? Jesus diz: esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e não obedece, esse não me ama. Simples assim, né? Então, todas as coisas, uma outra tradução vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito. Então você pode pegar todas as histórias da Bíblia, não só de Isaías aqui, né? Abraão, o que Deus falou para Abraão depois de um tempo? Me dá o teu filho. Ó a aprovação. Seu único filho. Isaac, a quem amas, e oferece para mim no monte que eu vou te mostrar. Tribulação. Por quê?
Deus queria o Abraão na medida que Deus quer. Deus quer você na medida que Ele quer. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é assim? Ele é o Senhor ou Ele é o servo? Ele precisa ser Senhor da sua vida. Ele precisa te guiar. O Espírito Santo nos guia, né? Para sermos o terebinto. Aquela casca, para sair aquela casca vai doer. E não existe crescimento sem mudança, não existe mudança sem dor. Tem que tirar a casca, não pense que vai sair o cheiro assim, ó, tá na folha, né? Ah, vamos lá. Não, tem que descascar. E descascar dói. Imagine arrancar né? E isso o Senhor está dizendo do espiritual. Não pense que eu sou o terebinto. Não, você é toco. E o toco pode nascer, é uma santa semente, na verdade. Ele está dizendo o que sobra, né? O que sobra de nós, o que sobrou de Abraão ali, quando ele foi levar o filho dele lá, ele obedeceu, né? Então, momentaneamente, não entendemos, irmãos, mas precisamos obedecer, porque no final, o que Abraão teve lá? Deus proveu o cordeiro. Ele profetizou, vamos lá, vamos sacrificar e vamos voltar. Quando ele levantou, amarrou o menino lá, quando ele levantou a faca lá, o cutelo, para sacrificar o menino, o filho, o jovem, o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei que você teme a Deus. Olha a prova. Então vai vir prova, vir aflição, serão esmagados. Jesus falou, no mundo terão aflições, né? Então, ninguém cresce sem sofrimento. Você pensa que o terebinto, o cheiro, o perfume de Cristo vai sair assim? Não, nós precisamos sofrer. Quando fala de arrependimento, não é, aleluia, glória a Deus, eu estou legal, eu pequei, todo mundo peca, joga a sujeira para o tapete. Não, isso é remorso. O arrependimento tem sofrimento. Né? Então, ninguém cresce sem sofrimento, é uma condicional. Qual é o engano do mundo? Qual é o engano do mundo? Cresça sem sofrer. Quem já ouviu isso? Na mídia aí, né? Você não precisa sofrer, cresça sem sofrimento. E o mundo tem pegado muitas igrejas já aí de calça curta, né? E tem entrado. Mas o engano do mundo é esse, cresça sem sofrer. Quem outro? José. José que foi vendido pelos irmãos, jogado lá antes de ser vendido no poço. Depois ele foi vendido para os egípcios lá, e depois na prisão. E lá depois, como governador do Egito, os irmãos vão para lá e ele diz assim no final, lá no final: eu sei que foi para o meu bem que Deus fez isso, né? Não é assim? Lá no final, como é que você vai estar no final? Para que você chegue no final, você não pode desprezar os pequenos começos, senão você não chega. Porque até para a salvação é assim, aquele que chegar até o fim será salvo. Então Deus está agindo para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, então Deus está agindo para o seu bem. Qual luta, qual prova você está passando hoje? Qual tribulação, qual vento que está vindo sobre a sua casa espiritual? Deus está dizendo, eu estou agindo para o seu bem. As dificuldades nos encaminham em direção a Deus. É isso que Deus estava dizendo. É isso que Deus ia fazer com o povo de Israel. As dificuldades iam encaminhar o povo de Israel, mesmo lá no cativeiro, em direção a Deus. Né? Quantos aqui hoje poderiam, né? Porque talvez estão enfrentando uma tribulação, uma dificuldade, estão aqui. Mas quantos, né? Quantos estariam ou em outros lugares se não estivesse passando as lutas, as dificuldades? Não é para você vir só na luta, é para você vir na bonança também, mas muitos vieram buscar a sua bênção, buscar a vida, né, material, e agora estão em tantos outros lugares. Mas o Senhor está falando com a gente que nós estamos aqui, né? Então não podemos esperar tribulação para buscar a Deus. Não importa as circunstâncias, não tem um louvor que diz, te louvarei, não importa as circunstâncias, busque a Deus. Fala para o seu irmão, não importa a circunstância, busque a Deus.
Mas Jesus diz aí em João 16:33, tenham paz em mim. O que a tribulação quer roubar? A tribulação quer roubar a paz. A luta, a enfermidade, a dificuldade, ela quer roubar a paz. Mas Jesus falou, tenham paz em mim. Né? A expressão que eu disse aqui do louvor, né? A expressão interior. O louvor, a expressão interior, não estou dizendo só da música em si, mas o seu louvor, a sua gratidão, muitas vezes, né, quando nós não temos paz, ou o inimigo, o mundo, quer roubar a nossa paz, né, Jesus falou, a paz tem que estar nele. Então, essa paz, ela não pode ser prejudicada. Né? O louvor, na verdade, a gratidão é prejudicado se não tiver paz. Essa paz em Jesus. Tenham paz em mim. João 14:22, ele diz, eu vos dou a minha paz, não é a paz que o mundo. Olha. Jesus fala, né, que ele nos dá a paz dele. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. Então Jesus ele vem falando com a gente. E no mundo você não vai ter paz, você vai ter aflições, Jesus falou. Mas as aflições é para que você esteja mais perto dele, para que você lembre, ele precisa ir na frente. Quando ele vai na frente, ele vai quebrando corrente, como diz louvor, ele vai quebrando, vai endireitando o que está torto, mas não deixe Jesus lá atrás. E daí Jesus diz, né, tenham bom ânimo, ou coragem. E o ânimo é você não se conformar com as situações adversas. É você não se conformar, né, com eu já estou bom do jeito que eu estou, eu já busquei, eu já estou legal, é assim que Deus quer. Não, Jesus está dizendo, você precisa melhorar a devoção. Né? As situações adversas, e o Senhor está dizendo, passa por cima disso. Porque o carvalho, aquele que está lá, que vem o vento, ele passa por cima. Né? O terebinto, mesmo no toco ali, como diz, né, vai ficar o toco, ele está dizendo, o que sobrar, vai adorar ao Senhor. O que está sobrando aí na sua vida? Né? Veio luta, veio tribulação, veio adversidade, mas sobrou alguma coisa que talvez você ache, olha, isso é pequeno, Deus está dizendo, isso é grande para mim. Não, sobrou só isso aqui, Senhor, não é só isso aí. Ele diz, isso é muito bom para mim. Né? Então, nós precisamos ter ânimo em Cristo, porque nós somos as testemunhas de Cristo, irmãos. Fala para o seu irmão, você é testemunha de Cristo. Tem bom ânimo. Você tem bom ânimo se você tem Cristo na sua vida. Que mais? Paulo e Silas lá naquela prisão, que foram jogados injustamente, né? E eles tinham ânimo ali, porque lá por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, mesmo açoitados, mesmo presos lá injustamente, mesmo os vergões doendo, eles cantavam e louvores a Deus, porque o ânimo é um louvor preservado lá dentro. Ânimo é um louvor preservado, né? O seu louvor que é preservado, e eles oravam e cantavam louvores. Então louve ao Senhor, louve, simplesmente louve. Está chorando, louve, né? Está sofrendo, louve, porque o seu louvor, a sua oração, a sua adoração, ela vai passar esses tetos aqui e vai chegar ao trono da graça. Na dificuldade, só nos resta louvar a Deus. Israel foi levado cativo e na dificuldade só nos resta louvar a Deus. Então mantenha o seu coração na glória que foi revelada. Nada se compara à glória que em nós vai ser revelada. Jesus diz no finalzinho, eu venci o mundo. O que te aflige hoje? Jesus diz, eu venci o mundo. Uma tribulação, uma adversidade, uma enfermidade, uma dificuldade, ele está dizendo, eu venci o mundo. As dores vão continuar aqui, mas você será transportado para a glória do Senhor. Jesus venceu o mundo. O que o motivo de nós estarmos aqui na igreja hoje é porque Jesus morreu e ressuscitou no poder de Deus. E se nós temos Ele como único Senhor da nossa vida, nós também agora vamos atrás dEle. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então você pode viver diante de duas perspectivas, derrotado ou vencedor.
debaixo do monte Gerizim com as bênçãos, sendo abençoado, ou debaixo do monte Ebal com as maldições, sendo amaldiçoado. Você pode viver debaixo dessas duas perspectivas, derrotado ou vencedor. Jesus diz, eu venci o mundo, então fica firme nisso. Fica firme nessa palavra, né? Ou viver como derrotado, como se Cristo não tivesse vencido. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno, Jesus venceu, a tumba está vazia. Ao terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. Se você for no túmulo de qualquer um dos historiadores, né, ou pais apostólicos, ou qualquer um, né, líder de alguma religião, você vai ver aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Mas o nosso Jesus, ele ressuscitou, ele não está. Os restos mortais não estão lá, não dá para achar, porque ele ressuscitou, não tem. Jesus foi o único, Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, nenhum desses. Jesus ressuscitou e está sentado num alto e sublime trono à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje você tem dois intercessores, o Espírito Santo aqui e Jesus ao lado do Pai no céu. O Espírito Santo aqui dizendo, quero guiar a sua vida, sussurrando. Não, deixa eu guiar. Ele não vai te obrigar. É você que tem que falar, Senhor, Tu és Senhor da minha vida, pode guiar, vai na frente. Né? E aí, nós vemos se nós servimos a Cristo ou a este mundo. Né? E se servimos a Cristo, também vencemos com Ele. Estevão, e aí tem um monte, não dá tempo de falar de muitos aqui. Estevão, ele viu a glória de Deus, mesmo apedrejado. As pedradas não impediram Estevão de ver a Cristo assentado à direita do Pai. O que é a direita do Pai? Triunfante. Jesus triunfante, ressuscitado. As pedradas, as tribulações, as lutas não podem te impedir de ver Jesus triunfante. Então, olhe para a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Israel aqui, ouviu a palavra de Isaías e continuou fazendo as coisas do jeito deles. E aí veio o cativeiro babilônico. E aí veio outros cativeiros. Mas e você e eu agora? Ouviremos a palavra do Senhor e seremos o terebinto, o toco do terebinto, ou o toco do carvalho, ou nós queremos ser uma árvore plantada longe das águas, que dá até fruto, mas o fruto é podre, o fruto amargo. Que árvore que você quer ser? Que você possa ser a árvore que diz lá no Salmo 1, ele é como árvore plantada junto a ribeiros das águas, as correntes das águas, águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, a folha não murcha e tudo o que ele faz prosperará, será bem sucedido. Então olhe para a glória de Deus, seja cheio do Espírito Santo, mantenha uma vida santificada na glória de Deus. E o que sobrar, o que sobrou, ele diz aqui, assim a santa semente será o seu toco. O que é o toco? O que sobrou. Mas ele diz, olha, sobrou alguma coisa na sua vida, das tribulações, das lutas, adversidades que você passou, ainda vai passar e você vai lembrar dessa palavra, traz para mim, Jesus está falando. Porque ele não está procurando adoração, Jesus está procurando adoradores. Como o Rafael falou aqui, Jesus, Deus não estava procurando a oferta de Caim, ele estava procurando primeiro Caim, e depois aquilo que ele faz. Ele quer você primeiro. Ele quer você, ele quisesse adoração, irmãos, um anjo no céu dá uma nota celestial que a gente nem sabe, a gente só sabe o dó, ré, mi. Dá uma nota celestial aí, é ali que eu queria, é o que tinha. Muito melhor do que talvez qualquer banda ou louvor ou músico mais top dos top que você vai lembrar agora aí. Mas ele não está procurando isso. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, tenha uma vida santificada na glória de Deus. Fique firme na palavra, Fique firme na igreja, no posicionamento de fé em Jesus. Tudo vai passar, Vai passar. Daqui a pouco essa prova passa, essa tribulação passa, mas a sua estabilidade vai permanecer. O carvalho permanece ali,
mesmo toco, começa a brotar de novo, né? Israel começou a brotar de novo. Nós vimos as guerras lá, né? Israel, irmãos, aquele que se levantou contra Israel está perdido, mas aquele que se levanta contra o ungido de Deus, a igreja do Senhor também está perdido. Os inimigos das nossas almas, eles se levantarão sobre aqueles que estão debaixo das bênçãos, obedecendo ao Senhor. Deuteronômio 28. Se levantarão por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da presença daquele que obedece. Então, se coloque em pés, vamos orar em cima dessa palavra. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é poderosa, como o som de muitas águas veio, Senhor, sobre nós. Oh Deus, como o martelo que despedaça pedra, penha, rocha. Oh Deus, como rocha o Senhor também na nossa vida. E agora, oh Deus, aqueles que estão cavando aqui, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, oh Deus, construindo a sua casa na rocha, estão clamando, ó Pai, se alguém aqui, ó Deus, construiu a sua casa na areia, olhou, ó Pai, para circunstâncias adversas, ó Deus, e teve ali, Senhor, a preguiça de cavar e não cavou, mas agora o Senhor o chama, Pai, para as bênçãos, o Senhor o chama para estar debaixo, ó Pai, ó Deus, das bênçãos proferidas sobre o Monte Gerizim, e agora o Senhor está falando conosco, ó Pai, ó Deus, para sermos o terebinto, para sermos o carvalho, mesmo toco, ó Pai, o que sobrar, possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Senhor, acha em cada um de nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, aquele que ouve a palavra e a pratica, que o Senhor possa achar em cada um de nós servos do Senhor, servos de Cristo que ouve e pratica o que o Senhor fala. Ó Deus, nós vamos sair aí para a prova, nós vamos sair, Senhor, dessa igreja, mas não vamos sair da tua presença, que a semente, ó Pai, ó Deus, que está em cada vida, em cada coração, que foi agora lançada pela palavra, nós oramos, repreendemos qualquer espírito maligno que tenta contra a semente, ó Pai, para que ela não produza, para que este irmão, que essa irmã venha dar vitória e ver a glória do Senhor na vida dele, na sua vida e família, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Então ouça a palavra e pratique. Ouvindo, crendo, praticando. Ouvindo, crendo e praticando. O inimigo vai tentar roubar essa semente, não deixa, para que ela produza. Ao sair por essa porta, lembra, vai cair na prova tudo aquilo que o Espírito Santo falou. E eu preciso lembrar, preciso praticar. Amém? Como eu pratico? Crendo, fazendo a vontade do Senhor. Nós temos também visitantes aqui. Dá um sinal com a sua mão. Madalena e Bruno, está ali os nossos irmãos. E o Vitor, está ali. Como nós vamos saudar os amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Traga mais gente. Amém? Deus abençoe vocês, a casa do Pai. Nossos cultos aqui, os irmãos são bem-vindos, volte sempre, terça-feira, 19h30, né? Quinta-feira, 19h30, sexta-feira, tarde da bênção, e domingo, 18h30. Os irmãos são muito bem-vindos aqui, convide outras pessoas para estar ouvindo a palavra e se entregando a Ele, amém? Está chegando o evento de casais, coloca para nós o banner aí. E é o jantar para casais, noite italiana. Os casais já têm empenhado, né, para esse evento. Nós já estamos também, já desde o dia que lançamos, orando. E agora intensificamos a oração. Amanhã, segunda-feira, tem oração aqui, 7 horas da manhã. Os irmãos estão orando para esse evento ser uma bênção. Não só esse evento, mas os eventos que vão acontecer ali no sítio, né? Então, jantar de casais. Queria estar chamando o Rafael e a Michele aqui. Os irmãos continuam orando por eles, né? O Rafael teve a crise renal aí, mas já está de pé aqui para a glória de Deus. Agora tem que se cuidar ainda mais, né? O tempo que não se cuidou, talvez, agora vai ter que se cuidar dobrado, né? Vai tomar água, vai cortar os refrigerantes, né? Porque até para estar novinho no dia lá, para pelo menos
comer uma cumbuca lá, alguma coisa. Amém? Vai estar falando aqui. Só os irmãos com a paz do Senhor novamente. Irmãos, realmente está chegando. Está chegando a noite festiva para nós, né? Então, para cada casal que está empenhado aí, continue orando por este evento. Tem bastante coisa acontecendo nos bastidores. Aquele que, porventura, ainda não conversou com a gente, conversa com a gente. Tem muita coisa boa aí que vai acontecer na sexta e no sábado e no domingo neste evento. Entendeu? No sábado, agora, acho que é semana já para todos os casais que estão inscritos, vai ser criado um grupo específico para o evento. Então lá vocês vão receber algumas informações, porque o nosso evento está marcado para as 19 horas e pretendemos começar neste horário, justamente porque tem bastante coisa boa para acontecer lá. Então você, casal, que vai participar conosco, continue orando pela minha vida, pela vida da rainha que está trabalhando 25 horas, e por todos aqueles que estão envolvidos, irmãos, inclusive a sua vida, o seu casamento. Eu aprendi aqui que um indivíduo forte faz um casamento ser forte, um casamento forte faz uma família forte, e uma família forte faz uma igreja e uma sociedade forte. Então que nós possamos levar isso todos os dias para a nossa vida. Então nosso evento está chegando, mais 15 dias aí, sem ser sábado que vem agora, já é o outro. Nós começamos a anunciar esse evento em fevereiro, porque dia 8 de março nós fizemos o culto de casais aqui. Foi o nosso primeiro culto de casais, foi dia 8 de março, no Dia da Mulher. Aí depois veio um casamento maravilhoso que nós fizemos ali na chácara, que já foi fruto do culto. Depois nós fizemos o culto ali em Salesópolis. E, irmãos, nós já estamos no meio do ano e o evento já está aí. Então aproveite esse momento e que nós possamos estar ali na presença de Deus, porque Deus é quem irá dirigir isso. Amém? Então conto com os casais, continua orando. E o pastor vai dar os avisos dos eventos que vai acontecer nesse final de semana. Obrigado, pastor. Amém? Então esteja orando pelo evento, pela vida do Rafael e Michele, que sabemos que é uma batalha espiritual, né? Na segunda-feira aqui na igreja, 7 horas da manhã tem oração. Se você puder vir orar, os irmãos, os obreiros já estão encabeçados para isso também. Na terça-feira nós temos o estudo, a escola bíblica, e nós estamos começando, ainda dá para entrar mais gente, tem mais revistas. Nós estamos começando o estudo de comunhão de uns aos outros. A gente colocou lá no grupo, alguém perguntou, o que é isso, uns aos outros, né? É comunhão. A gente precisa sempre crescer em comunhão, né? E aí terça-feira, os irmãos que vão dirigir o culto já estão empenhados no quê? 15 minutos de oração. Começou o culto, você vai chegar às 19h30, das 19h30 às 19h45, 15 minutos, joelho dobrado, quem puder, né? Quem não puder vai em pé, ou profetizando, sentado, ou em pé, sei lá, mas vai estar orando, principalmente agora por esse evento que está chegando, que é, né, o jantar de casais, e a gente está, né, na terça-feira aqui também. Voltando lá nos eventos, na sexta-feira, como o Rafael falou, a gente alugou o sítio para o final de semana. Então, dia 4, 5 e 6. Dia 5 é o jantar, que ali nós falamos. Dia 4, nós temos a Noite da Fogueira, está aí, ó, no sítio. Geralmente a gente fazia esse evento lá na casa do irmão Edson, né? Sempre abria lá o Edson assando as portas. Mas a gente conseguiu o sítio lá, então vamos fazer lá. Os irmãos correm atrás da lenha, né? O Edson usa umas braques aí. Acho que é o Edson que faz isso aí, né? Mas a gente fala umas braques porque ele faz parte. Corre atrás da lenha para assar o milho, a batata doce lá. Então no dia 4 de julho, ó, um dia antes do jantar, às 19 horas, toda a igreja, né, os que puderem participar, devem dar o nome, né, para a pastora Rosana, para os obreiros aí, para a gente falar o que você vai levar. Ah, vou levar a paçoca, vai levar a batata doce, vai levar o caldo, para todo mundo não levar uma coisa só, tá bom? Para a gente poder fazer a Noite da Fogueira. Você não vai precisar ficar na fogueira, esquece isso. Eu vou ficar na fogueira lá, passando mal. Não, você conhece o sítio, pode ficar longe da fogueira, vendo a fogueira de longe, que às vezes passa mal, né? Vai dormir aí, né?
faz xixi na cama. Então, não deixa de, eu não vou pular a fogueira. Nada disso, irmãos. Tem gente perguntando se vai pular a fogueira, vai pular o fogo. Esquece isso aí. Você vai ver a fogueira lá, se você quiser chegar perto, assar o milho, os irmãos vão levar o milho. Tá bom? Já sabe como que é. Quem não sabe, vai para você ver. Vai ser culto. Tudo que a gente faz no sítio é culto. O vôlei, o futebol é culto, a fogueira é culto, comilança lá é culto, né? Vai ter as coisas lá. Então, dia 4 de julho a fogueira, dia 5 no sítio lá à noite o jantar de casais, e no domingo nosso culto vai ser transferido para lá. Nós não vamos ter o culto aqui na igreja. Nosso culto vai ser de manhã, 9h30 da manhã, lá no sítio, tá bom? Então os irmãos vão avisando um ao outro aí, para não chegar às 6h30 da tarde, bater na porta da igreja, e o culto? Não, vamos para lá, tá bom? Se alguém tiver dificuldade com carro, alguma coisa, a gente vai levar os irmãos buscar e fazer o culto lá, né? E os irmãos vão se inteirando aí junto com os departamentos também que nos ajudam, os líderes, para a glória de Deus, tá bom? Então são esses eventos que estão chegando aí. E o primeiro domingo de julho a gente está lá no sítio também. De manhã, acabou o culto, aí é o passeio da família lá no sítio, tá? É o junta quilo de asa, de carne, de linguiça, de tripa, e vamos assar lá, junta de panela elétrica de arroz, de feijão e por aí vai, né? Tá bom? Então a gente faz a junta panela lá. E aí nós temos o aviso da semana, como eu já falei, segunda-feira, a oração. Terça-feira, coloca para nós agora aí o encarte do Uns aos Outros. Essa revista a gente já ministrou aqui há alguns anos, e agora a gente volta, por quê? Precisamos fazer manutenção da comunhão. A igreja precisa perseverar além da palavra, precisa perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estudamos Atos, agora vamos começar uns aos outros, tá bom? Que você venha para praticar. Quem tem a revista já passada é a mesma, pode trazer, tá bom? Mas que você venha a fazer a manutenção. Tudo que a gente não faz manutenção acaba, então precisa fazer. Terça-feira a gente vai continuar aqui, 19h30, oração, louvor, estudo, tá bom? Quinta-feira nós temos o culto de intimidade com Deus, tá bom? Quinta-feira nós estamos aí nesse culto que você possa convidar, 19h30. Sexta-feira, os irmãos já sabem, a tarde da bênção. Muitos não podem vir porque trabalham. Andra, a Ana Luzia, Christopher, o Márcio, né, que é o pastor que a gente está sempre orando aqui, Rafael, Tainá e Danilo, tá bom? Esses nomes chegaram aqui, a gente vai levantar o clamor. E se você lembrar de mais alguém, ore agora, coloque nas mãos do Senhor, que o Senhor vai entrar com providência, amém? E a gente vai estar encerrando o culto já. Estenda a sua mão para cá, Pai. Ó Deus, cada nome, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos. Cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e pedimos, ó Pai, pela restauração dessas vidas, libertação, a cura, ó Deus, o consolo, o conforto que há no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. No nome de Jesus nós oramos e já, Senhor, declaramos a vida, a salvação, a libertação dessas vidas, ó Pai, a cura divina, e aqueles outros, ó Pai, que agora, ó Deus, nós oramos e lembramos, a igreja ora e clama e entrega nas tuas mãos, e já te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Continue com suas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Dê um abraço ao seu irmão na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.